noite a todos. Que a graça, o amor e a misericórdia do Senhor seja sobre nós, amém? Que alegria podermos estar aqui como igreja do Senhor, reunidos nessa noite para celebrarmos a Deus, mais uma vez nos encontrarmos aqui para dedicarmos a Deus esse tempo de culto, de adoração, de exaltação ao nome do Senhor. A você que estará participando desta celebração, quando estiver assistindo através das redes sociais, que o Senhor esteja abençoando a sua vida e que o Espírito Santo do Senhor possa falar, ministrar ao seu coração também. Nós estaremos agora cantando um cântico espiritual que diz: glória para sempre ao Cordeiro de Deus. Vamos exaltar o Cordeiro de Deus, aquele que veio ao mundo para tirar o pecado do mundo. aquele que é o leão da tribo de Judá,
aquele que venceu a morte, o único ressurreto. Por isso que cantamos que Ele é o Senhor e não um Senhor. Ele é o único, e por isso que nós estamos aqui rendendo glórias a Eles. Vamos falar com Deus, vamos falar com o Pai. Santo Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, Rei soberano, Pai sublime, exaltado, glorificado seja o Teu nome nesta hora, Deus. Bendizemos ao Senhor por tão grande amor para conosco, ao enviar o Teu Filho Jesus, Teu único Filho, a vir a este mundo, padecer por tamanha dor, vergonha, afronta, escárnio, zombaria, em meu lugar, em nosso lugar. Ó Deus, obrigado, porque mesmo sem compreendermos a dimensão desse amor, fomos alcançados por Ele, ó Deus. E o nosso desejo é que cada pessoa que aqui está nesse momento tenha a real noção da importância desse sacrifício de Jesus para as nossas vidas, porque só reconhecendo o sacrifício vicário dele na cruz e fazendo dele Senhor, Salvador de nossas vidas, é que temos a vida eterna assegurada contigo. Portanto, Deus, a nossa oração nesta hora é que vidas sejam resgatadas da condenação eterna, que vidas possam reconhecer Jesus e confessar que Ele é o único Salvador. Aceite o culto que estamos a Te prestar. Nós estamos aqui reconhecendo, Deus, a Tua grandeza, o Teu poder, o Teu domínio sobre tudo e sobre todos. Aceite, Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, por amor do Teu Filho Jesus. Amém. Nós gostaríamos de, mais uma vez, agradecer àqueles que estão nos visitando. Tem alguém nos visitando aqui no templo? Por gentileza, levante uma de suas mãos para que a gente possa conhecer. Se não, nós agradecemos àqueles que estarão participando através das redes sociais. Nosso desejo é que Deus esteja abençoando ricamente a sua vida, a sua família. Agradecemos a Deus também pela vida daqueles que estarão aniversariando durante essa semana. E hoje, pela manhã, nós falamos o seu nome, Jaine. Já oramos por você, agradecemos a Deus pela sua vida, tá? E ela está lá no som, fazendo coraçãozinho para a gente. Que bom! Que Deus abençoe e te dê muitos anos de vida. Amanhã, Jander. Dia 12, Marinete de Polo. Dia 13, Ana Cristina Silva Fernandes e Ana Júlia de Coaté Barros. Dia 14, Iva Santos Jocarli Alves Araújo. Dia 15, Cleidiana dos Anjos Almeida Gomes. E dia 16, Heloísa Serpa Nunes de Cotis. Se o seu nome não foi citado aqui e você faz aniversário durante a semana, mande um WhatsApp para o telefone da igreja e atualize o seu cadastro para que você possa ser lembrado, que a igreja possa estar ligando para você, te dando os parabéns, estar orando, agradecendo a Deus pela sua vida. Não deixe de atualizar os seus dados cadastrais. Queridos, eu gostaria de lembrar a vocês que a Junta de Missões Nacionais tem um aplicativo chamado Rede 316. E nesse aplicativo você pode passar 24 horas por dia glorificando a Deus, sendo abençoado com testemunhos, com depoimentos missionários, ouvindo louvores, ouvindo explicações da palavra de Deus. Então, baixe esse aplicativo através do seu Play Store, do seu Apple Store lá, não sei qual tipo de telefone que você tem, mas baixe esse aplicativo para você ser abençoado. Não perca essa oportunidade. Também nós temos a sala de oração que acontece de segunda a sexta,
a partir das 18 horas e sábado e domingo a partir das 6 horas. Ali você pode escrever o seu pedido, a sua gratidão, interceder por outros tantos que participam conosco. Em média, somos mais de 5.000 pessoas por dia, naquele momento participando, orando uns pelos outros, orando pelas famílias, orando pela nação, orando pelas nossas autoridades, orando pelo mundo que carece, pelos povos não alcançados, por os povos que estão em guerra. Não são poucas nações que estão em guerra nesse momento, acontecendo nesse momento. Talvez você não saiba, mas é fato, infelizmente. Então vamos estar intercedendo, vamos estar clamando ao Senhor. Eu gostaria de, nessa oportunidade, convidá-los a recitar o nosso tema e a nossa divisa da campanha de Missões Nacionais 2021. Vamos lá? Nosso tema: nós vamos agora recitar o tema da campanha de Missões Nacionais, tá? Eu acho que eu não consegui falar direito. Vamos lá? Jesus Cristo é a única esperança. Agora ficou bonito. A nossa divisa, Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Salvação só em Jesus. Por isso que Ele é a nossa única esperança. Nós mandamos confeccionar, e foi ofertado também na nossa banca missionária, durante o período em que a carreta do sertão esteve aqui, este adesivo. Fizemos poucas unidades, ainda tem um pouquinho. Se você quiser, depois do culto, pode me procurar aqui. Eu tenho algumas unidades. Se você não tem carro, não tem bicicleta para colar, mas tem geladeira, gostaria de estar... É um adesivo, fica legal. Eu já coloquei na minha bicicleta, falta ainda no carro, mas vou tentar colocar na geladeira também. Eu achei lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. Essa logomarca, Jesus Cristo é a única esperança. E eu quero estar sempre lembrando disso. Porque a palavra do Senhor diz que eu quero trazer, a gente deve trazer à memória aquilo que nos dá o quê? Esperança. A minha fonte de esperança é Jesus. Amém? Essa é a nossa fonte de esperança, a nossa fonte de alegria. Então, se você tiver interesse, é só nos procurar logo após o culto. Nós vamos agora estar cantando um hino que diz: cantarei ao meu Salvador em todo momento, noite e dia. Vamos lá? Você pode se pôr de pé nesse momento? Mais do que tesouros é Cristo meu bom mestre. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã. Ele é o Rei da glória e o meu coração contente vou cantando com muita gratidão. Cantarei ao meu Salvador esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantarei sem noite e dia. Aleluia, aleluia, e sempre cantarei. Cristo me perdoe na pena do pecado, e agora alegre eu canto, pois para o céu irei.
palavra de Deus. Escuta as minhas orações e as orações do teu povo quando eles orarem com o rosto virado para cá. Sim, da tua casa no céu, ouve-nos e perdoa-nos. E é isso que nós estaremos cantando agora, tua voz. Nós estamos nos preparando para um momento de intercessão, um momento de gratidão, e que desde o momento que estivermos entoando esse louvor, que o seu coração possa encontrar na voz de Deus o alento, a força, o consolo necessário para vivermos uma vida de paz. Esteja voltando o seu pensamento ao Senhor já, naquilo que você tem para agradecer, naquilo que você tem para suplicar a Ele. Ter nosso momento de intercessão, nesse momento de gratidão a Deus. A irmã Olívia pediu para que estivéssemos orando pela família do seu sobrinho Jonas, que está retornando ao Rio agora com sua família. Que Deus esteja protegendo todos aqueles nossos irmãos que estão nas estradas, né?
os profissionais, aí, os caminhoneiros e todos os outros. Que Deus esteja guardando. O pastor Adilson vai estar nos conduzindo nesse momento, logo após estar apresentando o pastor Wesley. Vamos orar. Coloque a sua vida diante do Senhor, coloque a sua família. Muitas pessoas nessa hora estão sofrendo, muitas famílias em desespero. Nós estamos aqui tendo o privilégio de ouvirmos a palavra de Deus. Muitos nessa hora nem sabem que eles precisam também de ouvir de Deus. Se você conseguir lembrar de alguém, parente, amigo que está distante, coloque essa pessoa diante de Deus agora e peça a Deus que lá onde aquela pessoa está, Deus possa enviar um mensageiro dele para falar de Jesus para aquele seu parente, para aquele seu amigo que está em aflição nessa hora. Eu tenho feito isso pela minha família, pedindo que onde quer que eles estejam, Deus leve alguém para falar para eles. Funciona, irmãos. Funciona. Deus ouve, como nós ouvimos o texto agora de Crônicas. Deus ouve as nossas orações. Querido Deus, é diante do Senhor que nós estamos. A tua palavra nos diz, na declaração do salmista, ele declarou, e nós queremos fazer das palavras do salmista as nossas palavras. Quando ele afirmou, e nós queremos afirmar nessa hora também: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. É nessa hora de angústia, de aflição, que muitas pessoas estão passando. Meu Deus, o Senhor conhece profundamente cada coração que está na tua casa nessa hora. Nós não sabemos. É possível que mesmo cantando, mesmo orando, mesmo participando deste culto, alguém esteja com o coração aflito. A tua palavra nos diz que o Senhor não olha para a nossa aparência, o Senhor olha para o nosso coração. Então eu queria que nessa hora, quero te pedir, meu Deus, que nessa hora o Senhor atenda os anseios de cada coração. Que a tua paz, meu Deus, a tua paz que excede todo o entendimento, possa guardar cada coração nessa hora. Não somente nosso, mas de tantas outras pessoas que estão aflitas. Meu Deus, nós queremos te agradecer por aqueles que estão aniversariando. Te agradecer, ó Deus, porque essas pessoas têm completado mais um ano de vida na tua presença. E que essas vidas, meu Deus, possam receber a cada dia a ajuda do Senhor, e que muitos anos eles possam viver, e que sempre possam viver na presença do Senhor, adorando ao Senhor, com o coração agradecido. Pedimos a Deus que o Senhor esteja abençoando também a irmã Olívia, sobrinho dela também, meu Deus. Cuide daquela vida, cuide daqueles que estão viajando nessa hora, meu Deus. Queremos colocar nas tuas mãos a vida do pastor Wesley, que será o mensageiro do Senhor nessa noite. Meu Deus, que ele possa ser apenas um instrumento nas mãos do Senhor. Fale através dele a cada coração aqui, meu Deus. Prepare os nossos corações, nos dê capacidade de compreendermos a tua voz nessa noite, como nós cantamos esse cântico agora. Que nós possamos sentir a voz do Senhor, a palavra do Senhor nos tocar profundamente. Que possamos sentir o arder da tua palavra, o incomodar da tua palavra, como os discípulos de Emaús sentiram. Oh, meu Deus,
colocamos essa igreja nas tuas mãos, colocamos cada vida que se faz presente aqui, colocamos cada família representada aqui nessa hora. Quero pedir a Deus que o Senhor esteja abençoando também toda a equipe que está trabalhando, a equipe de transmissão, meu Deus. Tu sabes o quanto que eles têm trabalhado, o quanto que eles têm lutado para apresentar para o Senhor o melhor que eles podem. Mas chega uma hora, meu Deus, que eles estão dentro das limitações deles também, Senhor. Algumas dificuldades, mas nós pedimos que o Senhor os ajude, e que os problemas que têm acontecido, que não é por parte deles, ó Deus, mas esses problemas não venham desanimá-los. Renove as forças, o ânimo, o amor que eles têm pelo Senhor e para com a tua obra. Pedimos pelos músicos, ó Deus, pedimos por toda a equipe que trabalha nessa hora, pelos nossos zeladores também, meu Deus. Cuide dessa igreja, cuide de cada um de nós. É a nossa oração agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar. Pastor Wesley, eu creio que boa parte da igreja conhece. Pastor Wesley, ele é esposo da irmã Marciana. Agora fica fácil. Então daqui para frente, quando vocês verem o Wesley aí no pátio, sabe que é o esposo da irmã Marciana, que é a nossa educadora. E ele vai nos trazer a palavra nessa hora. Que Deus possa abençoá-lo, pastor. Irmãos, boa noite. Que bênção estar aqui na casa do Senhor, nesses momentos que já passamos aqui, tão abençoados, né? Através dos louvores, da adoração, um culto agradável ao Senhor. Eu estou com meu coração muito feliz, né? Como o pastor Adilson disse, eu sou o pastor Wesley, sou marido da irmã Marciana, que tem trabalhado aqui na igreja, né, como educadora, né? Nós estamos aqui há pouquinho tempo, né? Estamos há cerca de 1 mês e um pouquinho, quase 2 meses aqui trabalhando, mas nós já sentimos o carinho dos irmãos. E eu quero agradecer a toda a igreja, o pastor Adilson, o pastor José Ricardo, que inicialmente nos acompanhou desde o início do ano, né? Nós conhecemos a igreja através da vida do pastor Zé Ricardo. A minha história que nós ficamos, a minha família junto com Marciana e minhas 2 filhas, nós ficamos 12 anos em Cachoeiro, ali no ministério juntamente com o pastor Paulo Nunes Chuína, Igreja Batista do Paraíso, e foi momentos de grande bênção na nossa vida, mas por algumas circunstâncias nós tivemos que nos mudar para Iconha, que é a terra natal da minha esposa, onde estão os pais dela, e aqui estamos com os irmãos. Ainda moramos em Iconha, né? Nós fazemos essa quilometragem, né? Vamos para Iconha, vemos para cá. Eu trabalho em Cachoeiro, né? Então tenho que ir trabalhar em Cachoeiro, mas tem sido bênção em nossas vidas estar aqui com os irmãos. Eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias. Nós vamos fazer uma reflexão na palavra do Senhor, que está no livro de Levítico, o 3º livro da Bíblia, livro de Levítico, a partir do versículo 1, e eu vou estar lendo até o versículo 17. Levítico, capítulo 1, dos versículos 1, embolou aqui, os versículos 1 até o versículo 17. A minha versão talvez seja uma versão um pouquinho diferente. Eu vou estar lendo na versão internacional NVI. Obrigado. A palavra do Senhor diz o seguinte: da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou: diga o seguinte aos israelitas: quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor,
que seja gado ou rebanho de ovelhas, se o holocausto for gado, oferecerá um macho sem defeito. Ele o apresentará à entrada da tenda do encontro para que seja aceito pelo Senhor, e porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Então o novilho será morto perante o Senhor, e os sacerdotes descendentes de Arão trarão sangue e o derramarão em todos os lados do altar que está na entrada da tenda do encontro. Depois de retirá-la a pele do animal, que será cortada em pedaços, e então os descendentes dos sacerdotes de Arão acenderão o fogo do altar e arrumarão a lenha sobre o fogo. Em seguida, arrumarão os pedaços, inclusive a cabeça, a gordura, sobre a lenha que está no fogo do altar. As vísceras, as pernas, serão lavadas com água, e o sacerdote queimará tudo isso no altar. É holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta for um holocausto de rebanho, quer de cordeiro, quer de cabrito, oferecerá um macho sem defeito. O animal será morto ao lado norte do altar perante o Senhor, e os sacerdotes descendentes de Arão derramarão o sangue aos lados do altar. Então o animal será cortado em pedaços, o sacerdote arrumará os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo do altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água. O sacerdote trará tudo isso como oferta e o queimará no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta for ao Senhor de um holocausto de aves, traga uma rolinha ou um pombinho. O sacerdote trará a ave ao altar, destroncará o pescoço dela e a queimará, e deixará escorrendo o sangue da ave na parede do altar. Ele retirará o papo com o seu conteúdo e jogará no lado leste do altar, onde ficam as cinzas, e rasgará a ave perante as suas asas, sem dividi-la totalmente. E então o sacerdote a queimará sobre a lenha acesa no altar. É um holocausto, oferta preparada no Senhor, ao fogo, de aroma agradável ao Senhor. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos diante da tua palavra. Que seja clara aos nossos corações, que o teu Espírito possa estar aqui, ó Deus, falando aos nossos corações, e também quem está assistindo pela gravação. Ó Deus, derrame o teu poder, a tua graça e a tua unção, e que nós possamos sair, ó Deus, aqui impactados pelo poder da tua palavra. É o que eu te rogo no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, esses textos que nós acabamos de ler aqui de Levítico são instruções que o Senhor transmitiu a Moisés quando o povo estava na entrada da peregrinação no deserto. Eles estavam ao pé do Monte Sinai, e essas instruções eram exclusivamente para que o povo pudesse manter um relacionamento profundo com Deus. Deus estava chamando o povo que estava entrando no deserto do Sinai, para se relacionar com Ele.
É claro, irmãos, que o povo estava totalmente acostumado com o poder de Deus, porque a forma que Deus tirou o povo hebreu do Egito foi algo miraculoso, né? Deus usou as pragas, Deus usou de forma de prodígios. Depois o povo, quando foi direcionado a sair do Egito, eles foram em direção ao Mar Vermelho, e os irmãos sabem através dos textos que Deus usou uma forma de poder e majestade, abriu o mar, e ali eles passaram em pés enxutos, e eles tiveram um grande livramento do povo do Egito. Então o povo, eles conheciam o poder de Deus, sabia que Deus poderia operar milagres e prodígios, mas esse povo não conhecia Deus de uma forma profunda. Eles não se relacionavam com Deus. Deus estava convocando esse povo ali aos pés do Sinai para conhecê-lo profundamente. O livro de Levítico, a palavra Levítico significa chamado por Deus, e Deus estava chamando eles para ficar mais próximo deles. E um dos aspectos mais importantes desse chamado desse povo, quando iniciou sua peregrinação ali de 40 anos no deserto do Sinai, era a santidade. Foi um dos pontos mais culminantes que Deus queria trabalhar com esse povo aqui através do livro de Levítico. E foi um grande desafio para Moisés, irmãos, para os líderes, para Arão, que era o sacerdote, estabelecer santidade no meio do povo. Porque os irmãos sabem muito bem que lá em Hebreus, no capítulo 12, no finalzinho do versículo 14, disse assim: sem a santidade é impossível o que, irmãos? Ver a Deus. Então eles precisavam desse relacionamento profundo. Então Deus começa a instituir esse relacionamento através de uma adoração totalmente diferente que nós vemos hoje, né? Nós participamos aqui de um culto agora, um culto agradável, abençoado, onde louvores foram entoados de forma muito agradável, mas Deus naquele tempo, Ele chama aquele povo para realizar uma adoração através de holocaustos, e holocaustos eram ofertas queimadas. Eles levavam animais de pequeno porte, de médio porte, de grande porte, para oferecerem em sacrifício ao nosso Deus. Nós vamos entender melhor por que isso, mas eu quero voltar um pouquinho no tempo aqui desse livro de Levítico, que a adoração através de holocausto não era uma novidade no mundo. Quando Deus começa com os patriarcas, quando Deus chama Abraão, e ele está lá, né, em Padã Arã, na cidade de Ur dos Caldeus, e Deus fala para ele: olha, sai da tua terra, sai da sua parentela, que eu vou te levar para um lugar e vou te fazer de você uma grande nação. Já era feito adoração através de holocaustos. O pai de Abraão tinha ele fazia também esse modelo de adoração. O nome dele era Terá, e nós podemos ver que era Deus trabalhando na vida daqueles homens e mostrando a eles que eles precisavam de se achegar perto deles. Irmãos, 20 gerações se passaram entre Terá e Adão. Adão e Noé se passaram 10 gerações, e de Noé até Terá mais 10 gerações, 20 gerações se passaram. Mas como se diz, como o significado do livro de Levítico é um chamado de Deus
para que aqueles homens pudessem se aproximar dele e ter um relacionamento profundo com eles. Abraão também desejou ter um relacionamento profundo com ele. Quando ele vai para a terra de Canaã, ele sai de Ur dos Caldeus, ele vai até o norte de Canaã e ele desce rumo ao sul, e ele acampa em várias localidades, principalmente próximo dos carvalhais de Manre. E ali ele começa um processo de adoração a Deus através de holocausto, principalmente porque Deus chama ele para ser um pai de uma grande nação, mas ele não tinha filhos. A mulher dele era estéril, sua mulher Sara não podia ter filhos. Por isso ele se aproximava tanto de Deus, ele se relacionava tanto de Deus. Mas ele teve um filho chamado Isaque. E o que nós podemos destacar é que Isaque foi o único patriarca que Deus não troca o nome dele, e ele nem sai de Canaã, mas ele carrega o mesmo estigma do pai dele. A mulher dele era estéril, Rebeca não podia ter filhos, e ele se aprofunda de uma adoração, de relacionamento com Deus. E ele tem 2 filhos gêmeos, Esaú e quem? Jacó. E os planos de Deus, ele vai para o lado de Jacó. Os irmãos sabem, né, eu estou tentando resumir toda essa trajetória dos patriarcas, mas Jacó, ele rouba a primogenitura do irmão dele, Esaú, e vai para a casa de Labão e fica ali durante quase 20 anos. E ali na casa de Labão ele aprende a adorar a Deus, ele se torna um homem diferente, se aproximando de Deus através da adoração. Os irmãos podem perceber que como que Deus sempre está convocando os homens e as mulheres para se aproximarem de Deus. Mas a linhagem de Jacó, ele tem 12 filhos, homens que dão o nome às tribos de Israel, e prossegue através da vida de José. E José vai para o Egito, preso, vendido pelos ismaelitas, e ali ele fica um bom tempo na casa de Potifar. Depois ele é preso novamente, depois através de um sonho que o faraó teve de 7 vacas magras e 7 vacas gordas, ele traduz o sonho, ele traz a revelação do sonho, e ele se torna o 2º homem do Egito, e a partir daí ele começa a se relacionar com Deus através do holocausto. Mas o povo de Deus, irmãos, quando vai ali para o Egito, eles ficam um período de 400 anos, aproximadamente, no início com muita bonança com José, mas depois um período que eles se tornam escravos, eles clamam a Deus, e Deus envia um libertador. E qual é o nome dele? Moisés. Eu quero destacar para os irmãos que a forma que Moisés nasceu foi muito miraculosa. Era um tempo, queridos, que o faraó mandou matar todos os meninos recém-nascidos ali da região do Egito, porque os hebreus estavam se multiplicando muito. E Moisés nasceu, e diz o texto lá de Êxodo, no capítulo 1, capítulo 2, e diz que a sua mãe achou ele muito bonito, então decide escondê-lo por 3 meses, e depois ela decide colocar ele num cesto de junco no rio Nilo. Prestem bem atenção à forma miraculosa que Deus usa para estar no controle de todas as coisas. Quando Joquebede coloca ele ali no rio Nilo, ele começa a boiar ali, a irmã dele está acompanhando de longe. Quem é a pessoa que vê aquele cesto? A filha de Faraó, a filha do Faraó que mandou matar todas as crianças recém-nascidas. E quando ela abre o cesto, ela identifica: olha, o menino, e ele é hebreu. Ela
muito bem, irmãos, poderia ter dito bem assim: olha, o meu pai mandou matar todos os recém-nascidos, entrega na mão do soldado que vão matar ele. Mas ela decide criar o menino. E o menino, quando é colocado no rio, ele está condenado à morte. 5 minutos depois ele se torna o príncipe do Egito. Os irmãos percebem como que Deus está no controle das coisas, como que Deus está no controle de tudo. E Moisés cresce como príncipe, e ele tem um episódio muito interessante. Ele mata um egípcio e depois ele foge para o deserto, e quando ele está ali no deserto, ele começa a conhecer a tradição dos hebreus, e ele é iniciado na adoração através do holocausto, e Deus chama ele para ser o grande libertador, e eles libertam. Tem as pragas, e Deus usa ele para levar o povo para fora do Egito. Eles vão em direção ao Mar Vermelho. Eles poderiam ter morrido ali, de um lado o exército egípcio, do outro lado o Mar Vermelho, mas Deus, miraculosamente, mais uma vez, dá o livramento, e eles passam pelo Mar Vermelho e entram dentro do deserto do Sinai. É aqui que está o texto que nós acabamos de ler. Deus tem abençoado esse povo de uma forma miraculosa, mas agora Deus chama esse povo para um momento de relacionamento profundo com Ele, de um relacionamento bem aproximado com Ele, porque eles não conheciam Deus, eles conheciam o poder de Deus, mas eles não se relacionavam com Deus. E Deus dá essas instruções a Moisés para que o povo pudesse ter fome de se relacionar com Ele. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos nessa noite. Ter fome de se relacionar com o verdadeiro Deus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Era um momento muito difícil, mas ao mesmo tempo algo muito diferente que nós vemos hoje. Porque quando o povo, eles iam adorar a Deus, quando o povo entra no Sinai, Deus dá a instrução a Moisés a construir um tabernáculo. E esse tabernáculo, ele é uma réplica daquilo que Salomão vai construir tempos depois, que é o templo de Salomão. E esse tabernáculo, ele era totalmente portátil. Somente os levitas, da tribo de Levi, os sacerdotes, poderiam trabalhar no templo. Haviam 3 famílias ali que eram ligadas diretamente a esse povo. Primeiro eram os gersonitas, os meraritas e os coatitas. Só eles poderiam carregar aquele tabernáculo. Eles eram os sacerdotes responsáveis pelo tabernáculo. E se nós hoje fôssemos oferecer uma adoração de holocausto como aquele tempo, o texto aqui no capítulo 1 de Levítico, ele traz umas instruções que são muito inusitadas. É muito diferente, irmãos, do que tudo que a gente vê hoje. Um hebreu que gostaria de adorar a Deus, ele levava um animal até a porta da tenda do encontro. Qualquer animal, de qualquer porte. Vamos pegar um exemplo, um cabrito. Ele se aproximava até a entrada do templo do encontro e colocava sua mão sobre a cabeça do animal, como se as suas iniquidades, os seus erros, fossem transferidos para aquele animal. Então o sacerdote levita levava o animal para dentro da tenda do encontro, ele matava o animal, ele esfolava o animal, tirava todo o couro do animal, retirava todo o sangue do animal. Diz os textos que ele cortava todo o animal, a sua cabeça
as suas patas, era tudo lavado. Retiravam as suas vísceras, principalmente os rins e o fígado, e colocava de uma forma ordenada em cima do local do holocausto, e a oferta era totalmente queimada, inclusive toda a gordura. O povo hebreu era proibido de consumir gordura. Existem vários textos de Êxodo proibindo o povo de comer gordura. E essa forma era uma forma de adoração. E haviam 5 tipos de adoração, e eram adorações muito bem centralizadas, que fala aqui nos 27 capítulos de Levítico, que dizia que eles deveriam oferecer ofertas, primeiramente de cereais, a oferta pela culpa, a oferta pelo pecado, que é a terceira e a mais importante, que era oferecida uma vez por ano, que era o bode da expiação. Ele entrava, o sumo sacerdote ia lá dentro do Santo dos Santos, aspergia sangue ali no local, e também a oferta da comunhão e a oferta da consagração. Queridos, o que tudo isso nos ensina? O que nós podemos trazer de prática para as nossas vidas? Talvez o livro de Levítico seja o livro mais complexo da Bíblia. Talvez ele seja, talvez não, com certeza ele seja o livro mais complexo do Pentateuco, né? Dos 5 primeiros livros da Bíblia, são os livros que Moisés escreveu, e juntamente com Gênesis, Êxodo, Números e Deuteronômio, ele segue essa linha de Deus se aproximando desse povo. O que nós podemos tirar daqui de verdades práticas para a nossa vida espiritual? É claro que o mais interessante, quando um holocausto era oferecido, e o holocausto, irmãos, é uma oferta queimada, tanto que no final aqui ele fala: holocausto, uma oferta preparada no fogo de aroma agradável a Deus. Era uma oferta queimada. E eu particularmente, irmãos, eu não consigo me ver fazendo uma oferta dessa. É algo muito inusitado, muito diferente que nós praticamos hoje, mas tem todo um sentido para a nossa vida espiritual, e nós podemos tirar daqui alguns aspectos importantes para a nossa vida cristã. A primeira coisa que eu gostaria que você me acompanhasse está no versículo 5. Está no versículo 5 e no versículo 11, mas eles estão repetidos. Eu vou ler somente o versículo 5. Então o novilho será morto perante o Senhor, e os sacerdotes e os descendentes de Arão trarão o sangue e o derramarão por todos os lados do altar. Queridos, a primeira questão que nós devemos aprender com esse texto é que nós devemos nos derramar diante do nosso Deus. É claro que quando as ofertas eram entregues e o animal era morto, e o sangue daquele animal era totalmente retirado, todo aquele sangue era derramado ali no altar para purificação de pecados, mas na verdade não purificava, porque um sangue de um animal não poderia purificar pecados, não poderia. Mas o verdadeiro sentido desse derramamento era confiança. E uma das coisas que Deus queria estabelecer no meio daquele povo é que aquele povo deveria confiar no Senhor, que aquele povo deveria se derramar diante de Deus através da confiança. Irmãos, eles não confiavam em Deus,
Eles acreditavam num Deus todo-poderoso que podia fazer qualquer coisa, mas eles não confiavam, mas eles murmuravam a todo tempo. Tem um episódio em Êxodo que o povo queria carne. O povo queria carne e se aproximavam de Moisés e falaram: olha, nós estamos lembrando da carne lá no Egito. Queridos, eles poderiam muito bem ter clamado a Deus, mas eles preferiram murmurar, porque eles não confiavam no Senhor. E o Senhor deu carne, mandou aves para eles, e eles tiveram aves, codornizes ou codornas, eram aves, e eles se fartaram. Mas eles deveriam ter confiado em Deus, mas em vez de confiar em Deus, eles preferiram murmurar. Irmãos, Deus tem nos confiado que a gente confie nele. Nós precisamos de confiar nele. O povo naquela época não confiava nele, mas não uma confiança somente dominical, uma confiança que quando nós estamos aqui, nós colocamos o controle de Deus na nossa vida e dizemos: Senhor, nós confiamos no Senhor, mas na segunda-feira nós pegamos o controle de volta. Deus queria que aquele povo confiasse nele e que ele estivesse no controle em todos os dias de suas vidas. E eu vou dizer para os irmãos, a trajetória deles no deserto, se eles confiassem em Deus, seria totalmente diferente. Totalmente diferente. Há um texto no Novo Testamento que replica muito bem isso. Certo dia, Jesus estava na casa de um homem, e o nome dele era Simão, o leproso. E Jesus estava ali na casa daquele homem ali para jantar, para se alimentar, mas aquele homem ali não ofereceu água para ele se lavar os pés, lavar as mãos. Era um ritual muito comum, mas ele não ofereceu. Mas de uma forma inusitada entra uma mulher. Os discípulos estavam ali, e entra uma mulher na casa de Simão, e quando essa mulher entra, ela está em sua mão, ela tem na sua mão, em posse da sua mão, um vaso de alabastro. E o vaso de alabastro, queridos, não é o componente mais importante aqui nesses textos, apesar que esse componente rochoso era algo muito importante naqueles tempos, e o povo de Israel usa isso como souvenir lá até hoje. Esse componente rochoso, esse vaso de alabastro, mas o ponto mais importante era o que estava dentro do vaso, que era um perfume caríssimo, nardo puro. Era um perfume tão caro, irmãos, que Judas, que era o dono da bolsa, estava ali e ele calculou o valor do perfume. Olha, ele disse: olha, nós podemos vender esse perfume por 300 denários e distribuir para os pobres. Mas Jesus, ele não diz nada, mas essa mulher, de uma forma extravagante, ela quebra o vaso de alabastro e ela derrama esse perfume caríssimo sobre Jesus. Esse texto está nos evangelhos, tanto em Mateus, Marcos e Lucas. Em um dos evangelhos falam que ela derrama o perfume sobre Jesus e seca os pés de Jesus com os seus cabelos. Olha que forma extravagante de adoração. Então, ela se aproxima de Jesus e faz esse ato. Mas o que eu quero destacar para os irmãos é o seguinte: por que uma mulher humilde, nos tempos de Jesus, tinha um perfume tão caro, que ela poderia utilizar para a sua vida, comprar alimento, comprar uma casa,
porque 300 denários era muito dinheiro, irmãos. Um dia de trabalho de um judeu, de um romano, era 1 denário, era muito dinheiro. Por que uma mulher judia? Por que, mulheres, irmãs que estão aqui, por que essa mulher tinha um vaso, um perfume tão caro? Irmãos, a resposta, talvez essa resposta ela não tenha tanta relevância para nós hoje, mas as mulheres judias naquele tempo juntavam esse perfume caro, de gota a gota, ou às vezes juntavam uma vida de dinheiro para comprar esse perfume para o momento mais importante da vida delas. E qual era esse momento? O dia do seu casamento, a sua noite de núpcias, o encontro do noivo com a noiva. Queridos, quando essa mulher quebra esse algo tão precioso nas mãos dela, ela está dizendo para Jesus: Senhor, eu estou oferecendo o que é de melhor no meu coração para o Senhor. E o Senhor merece. Talvez ela estaria colocando até a sua reputação em jogo, mas ela estava oferecendo o seu melhor. E o que eu quero te dizer nesta noite: será que nós temos nos derramado diante de Deus? Será que nós temos oferecido o nosso melhor? Será que nós temos entregado o nosso melhor diante de Deus? Eu não estou dizendo, irmão, só de finanças, eu estou dizendo da nossa vida. Da nossa vida. Será que nós temos oferecido o nosso melhor diante de Deus? Nós precisamos nos derramar diante de Deus. Queridos, o segundo aspecto que eu gostaria de deixar para os irmãos, além de nos derramar diante de Deus, é que esse texto ele tem uma simplicidade muito grande, mesmo achando que seja um texto complexo. Você sabe por quê? Porque o alvo desse texto é você, sou eu. Olha só o que está escrito no versículo 4, por favor me acompanhe. E porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, para que seja aceito como propiciação naquele lugar. Essa palavra propiciação é algo muito interessante, tem tudo a ver com o plano de redenção de Deus, desde o início, lá com Adão. A propiciação tem tudo a ver, porque a palavra de propiciação, ela não tem um significado muito amplo. Alguns estudiosos, alguns eruditos dizem que propiciação significa justificação. Então, quando eles levavam aquele animal estava justificando as iniquidades daquela pessoa que estava levando aquele animal até ali, a tenda do encontro. Mas existe um termo que fala sobre a questão da propiciação, que propiciação significa a remoção da ira de Deus através de um presente. Isso tem tudo a ver com o que a gente está falando, a remoção da ira de Deus através de um presente. Queridos, eles queriam remover a ira de Deus, e eles ofereciam um presente, e eles removiam a ira de Deus? Não removiam a ira de Deus. Haviam vários textos do Velho Testamento que, em vez da ira de Deus ser removida, ela era desviada. A ira era como se os pecados daquela pessoa fossem varridos debaixo do tapete. A ira de Deus, ela não era retirada, ela era desviada, ela dava uma volta e voltava para o próprio homem, que tinha que oferecer um holocausto de novo, porque o pecado não era pago, porque ele continuava na vida pecaminosa, porque ele estava distante de Deus. E eu pergunto para os irmãos: como que a gente resolve esse problema do homem? Como que a gente pode resolver um problema de um homem que não conseguia resolver
esse problema do pecado. E se eu pudesse perguntar para você, qual é a maior tragédia que já aconteceu na humanidade? Para que a gente possa entender todo esse enredo que nós estamos levantando aqui. Qual é a maior tragédia que já aconteceu no mundo? Será que são as doenças? O Covid? A Segunda Guerra Mundial? A Primeira Guerra Mundial, que mataram milhares de pessoas? As guerras modernas, do Afeganistão, do Iraque, o 11 de setembro, qual foi a maior tragédia? Se eu pudesse dar o microfone na mão de algumas pessoas, se você pudesse responder, qual foi a maior tragédia que aconteceu no mundo? Queridos, a maior tragédia que aconteceu no mundo foi a queda do homem, foi o pecado. E nós poderíamos simbolizar o pecado como uma grande árvore. E o pecado, ele nutre essa árvore, e os frutos desse pecado são tudo isso que a gente acabou de dizer: guerras, destruições, dissensões, separações, morte. Então, como Deus poderia resolver esse problema do homem? Como Deus poderia resolver o problema do pecado do homem, que não se resolvia através dessa adoração, através do holocausto? Queridos, em Romanos diz no capítulo 3 que o salário do pecado é o quê? A morte. É a morte. É por isso que Deus instituiu a morte de animais no passado, porque o pagamento pelo pecado é a morte. E alguém perfeito deveria pagar a culpa de todos nós. E diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, o pastor Adilson falou sobre isso hoje de manhã, que o amor de Deus nos constrange. Você sabe por quê? Porque Ele morreu por nós e todos nós morremos com Ele. Ele pagou a pena da humanidade na cruz do Calvário. O justo entrou no lugar do injusto, e quem era o injusto? Éramos nós. Nós deveríamos estar lá, mas Deus instituiu o ministério da reconciliação, e Ele traz para nós essa oportunidade. Jesus morre na cruz, ressuscita dentre os mortos, paga a pena do nosso pecado e traz o maior presente que nós poderíamos receber, que é a vida eterna. Irmãos, com certeza absoluta, os trechos que diz lá em 2 Timóteo capítulo 3, o desejo de Deus é que todas as pessoas recebam a vida eterna, mas através do viés de Jesus Cristo. Se toda pessoa professar Jesus Cristo como Salvador de sua vida, receberá a vida eterna, e a partir desse momento, aí sim, ele será justificado por Deus. Ou seja, Jesus Cristo, Ele não é o nosso propiciador, Ele é a propiciação. Ele é a verdadeira propiciação para todos nós. Há uma simplicidade muito grande. O que Deus estava dizendo para esse povo: se voltem para mim, tenha fome de se relacionar comigo, que eu posso te dar o melhor. Mas por final, irmãos, eu gostaria de trazer para os irmãos um dos pontos mais interessantes que existem nesse texto. Na verdade, não existe nesses textos. Na verdade, os textos de Levítico, ele fala de uma continuação do plano de redenção de Deus, mas há uma palavra aqui que não está escrita.
Você pode chegar em casa e ler os 27 capítulos, do seu jeito, rápido ou lentamente. Existe uma palavra aqui que você não vai achar, e que tem tudo a ver com o que nós estamos falando: rendição. Aquele povo, irmãos, eles adoravam a Deus, ofereciam holocaustos, os seus pecados eram perdoados, mas o pecado voltava para eles. Você sabe por quê? Porque eles não se rendiam diante de Deus. Eles saíam ali de frente da tenda do encontro, nós poderíamos dizer, como nós falamos hoje, tirando onda. Paguei a pena do meu pecado. Mas eles não se rendiam diante de Deus. Uma das histórias mais emblemáticas do Novo Testamento, que fala-se sobre a questão de rendição, é sobre a vida de Pedro. E eu vou falar bem rapidamente, porque, irmãos, prestem bem atenção, o Pedro dos Evangelhos é um Pedro totalmente diferente de Atos dos Apóstolos. O Pedro dos Evangelhos é um homem ansioso, é um homem afoito, era um homem que, quando Jesus disse: olha, é necessário que o Filho do Homem entregue a sua vida pela humanidade, ele disse: não vou deixar. E Jesus disse bem assim: sai de reto, Satanás. Era o Pedro que puxou a espada e cortou a orelha de um soldado. Tem gente assim na igreja, ansioso, afoito. Mas existe um momento na vida de Pedro que ele se rende. Em Atos dos Apóstolos ele se torna um homem diferente, um pregador, um homem que prega e 3.000 almas se convertem, um homem que entende que Deus não faz acepção de pessoas, e ele vai na casa de Cornélio, e ali ele prega e pessoas aceitam a Cristo, um homem diferente. Mas qual é o momento da rendição de Pedro? Está justamente em João capítulo 21, e eu quero dizer para os irmãos bem rapidamente. O capítulo 21 de João é algo muito interessante. Jesus aparece na praia, ele já tinha morrido na cruz, ressuscitado, estava ainda um tempo entre os discípulos, e ele aparece a Pedro, e ele pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Ali naquela caminhada, e ele diz bem assim: ó Senhor, eu amo, então apacenta minhas ovelhas. E ele começa a falar um trocadilho com Pedro: Pedro, tu me amas? E a questão do amor ali, irmãos, é algo muito interessante, porque a Bíblia, quando ela é escrita, o Novo Testamento foi escrito em grego, e uma das matérias que eu mais amava quando eu fiz seminário de 2009 a 2012 era grego. E o grego daquele tempo era um grego koiné, bem diferente do grego moderno que nós temos hoje. E existem algumas palavras em grego, e os irmãos vão entender que elas têm um significado único. E às vezes o grego tem que trazer várias palavras com o mesmo sentido, porque o grego tem um significado único. Mas o português é diferente. O português tem algumas palavras que ela tem vários sentidos. E eu vou pegar o exemplo de João capítulo 1, a palavra amor. Se eu me direcionar para minha esposa, Marciana, e dizer para ela bem assim: Marciana, eu te amo, eu estou falando sobre um amor conjugal. Mas se eu me aproximar de um dos meus dois irmãos e dizer para ele bem assim, para um dos meus dois irmãos, ou para um irmão em Cristo, dizer bem assim: eu te amo, eu estou falando de um amor fraternal. O grego é diferente. O grego tem várias palavras para expressar o amor. E existem 3 palavras muito interessantes. O primeiro é o eros, que é um amor conjugal. A palavra eros fala de um amor entre o noivo e a noiva. É um amor que nós poderíamos dizer, que alguns textos falam, um amor carnal. Mas nós também temos o amor ágape, ou agapau, que é um amor que muitos dizem que é um amor incondicional.
Mas nós também temos uma terceira palavra que significa amor, que é filos. E filos é um amor fraternal. Se você tiver a oportunidade de ler a Bíblia grega, quando Jesus se aproxima de Pedro, e eu acredito que ele está ali caminhando com ele, abraçado, porque esse é o momento desse homem se render a mim, não é possível. E ele abraça Pedro e começa a caminhar, e diz o seguinte, é claro, irmãos, que eu estou conjecturando, né? Mas é uma conjectura dentro da essência do texto. E ele abraça Pedro e ele caminha com ele na praia e pergunta para ele com um amor incondicional. Ele chega para Pedro e pergunta: Petrus, agapau-me? Ele pergunta a Pedro sobre um amor incondicional. Você sabe o que Pedro responde a ele? Jesus, Filéumes. Ele não responde a Jesus com o mesmo amor que Jesus pergunta a ele. Jesus pergunta a ele um amor incondicional: agapau-me, Pedro. Mas ele responde: Senhor, Filéumes. E Jesus completa: então apacenta minhas ovelhas. E pela segunda vez Jesus pergunta a ele: Petrus, agapau-me. Irmãos, imediatamente ele diz assim: Senhor, Filéu, eu te amo, mas com um amor fraternal. Olha, ele estava tipo gato escaldado, ele já conhecia, porque ele não ia dizer para Jesus bem assim: eu te amo com amor incondicional, como ele fez antes, que ele disse que não iria negar Jesus. Senhor, Filéumes, eu te amo, mas num amor fraternal. E pela terceira vez, Jesus pergunta a ele: Pedro, agapau-me. Irmãos, eu acredito que naquele momento ali, você sabe quando você tem aquele momento emocional que um nó aparece na sua garganta, você fica emocionado e não sabe o que falar. Aí Pedro diz bem assim: Senhor, tu sabes, tu conhece o meu coração. Mas ele responde pela terceira vez: Senhor, eu te amo, mas com amor fraternal. Ele fala Filéu. Queridos, é nesse momento que a chave muda na mente de Pedro e ele se rende diante de Deus. É nesse momento que ele se rende diante de Deus, entendendo que só Ele poderia oferecer um amor incondicional, porque Ele morreu na cruz por ele, e Ele estava ali dizendo: Pedro, eu morri na cruz por você, pela humanidade, então apacenta minhas ovelhas. E a vida de Pedro muda totalmente. Irmãos, era isso que Deus queria trabalhar com aquele povo lá no deserto. Rendam-se, me busquem, se relacionem comigo, não sejam pessoas somente de um dia, de um sábado, de um domingo, de uma segunda-feira, mas me busquem todos os dias de sua vida. Sejam completos diante de mim, rendam-se a mim. Queridos, Pedro andava com Jesus, mas haviam algumas áreas de sua vida que ele ainda não tinha se rendido diante de Deus. E a pergunta que eu quero te fazer nessa noite: o que falta para a sua vida ser completamente rendida diante de Deus? O que precisa para você se render diante do Rei dos Reis, que morreu na cruz por você? É claro que nas nossas vidas nós aceitamos a Cristo e tem às vezes alguns aspectos que nós nos rendemos a Deus, nós pedimos: Senhor, toma o controle de nossas vidas, mas no dia seguinte quem está no controle somos nós. Mas o que eu quero te dizer nesta noite: renda-se diante de Deus, tenha fome de se relacionar com Deus,
Busque a Deus, esteja com Ele, seja completo diante dEle, se coloque à disposição. Irmãos, vocês já pensaram se toda a igreja, e eu estou dizendo aqui, a Igreja Batista de Rio Novo do Sul, todos se prontificassem ao pastor Adilson: Senhor, pastor Adilson, eu quero me render ao Senhor Jesus, e eu quero ser completo. Imagine a potência que essa igreja se tornaria nessa cidade, nesse estado e no mundo. Esse era o grande desejo de Deus para aquele povo lá no deserto. Se eles se rendessem, eles iam se tornar uma potência muito maior do que eles já eram hoje, do que eles já são hoje. Meu querido, reflita sobre isso, busque a Deus, se derrame diante de Deus, entenda que Deus tem um foco totalmente em você. Por isso você precisa de se render em todas as áreas de sua vida. Busque o Senhor, porque o Senhor quer abençoar a sua vida. Eu quero orar pela sua vida. Feche seus olhos, e eu tenho certeza que o Senhor, como Ele transformou a vida de Pedro, e Pedro se tornou um grande homem de Deus, Ele quer fazer isso com a sua vida. O que Ele queria fazer com todos os homens da Bíblia e todas as mulheres da Bíblia, se tornarem potência em suas mãos. E é o grande desejo de Deus que você abençoe pessoas, que você proclame o Evangelho do Senhor através da sua vida. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, nós queremos louvar e bendizer o teu santo e glorioso nome. Senhor, nós pedimos profundamente aos nossos corações, ó Deus, sê conosco, Senhor, sê com a sua igreja. E nós queremos, Pai, nos rendermos diante do Senhor e fazermos o nosso melhor na Tua obra, te buscando, te bendizendo, ó Deus, na Tua presença. E eu tenho certeza, ó Deus, que várias pessoas estão se rendendo aos Seus pés, em áreas na sua vida, pessoas que o Senhor gostaria de estar se relacionando com eles durante muito tempo, Deus, mas pessoas que estão entendendo agora, ó Deus, que precisam do Senhor na sua vida em todas as áreas. O Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Abençoe as nossas vidas, Deus, nos dê uma semana de bênção, uma semana de vitória, e que nós possamos todos os dias de nossas vidas vivermos momentos, ó Deus, de relacionamento profundo, como o Senhor convocou aquele povo. Nós queremos isso. Muito obrigado por tudo, Pai. É o que eu te rogo no nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Nós agradecemos a Deus por tudo que vivenciamos aqui nesse tempo de culto, de celebração, e a nossa oração é que possamos ter uma semana debaixo da sua graça, na sua paz, que Deus nos conduza até os nossos lares sob a sua proteção. E nós estaremos cantando isso nesse momento: Deus vos guarde pelo seu poder. Primeira e terceira estrofes. Assim, cantando este hino, nós estamos encerrando essa celebração. Que Deus nos abençoe. Seus cuidados, Deus vos guarde.
que Deus nos guarde em sua mão. Pastor, nos despeça com a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo possa estar com cada um de nós que estamos aqui, com todo o povo de Deus espalhado nessa terra, desde agora e para todo sempre. Amém.